Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso maravilhoso Jesus Cristo. Amém. Meus amados, como foi dito pela manhã, o pastor Fábio, ele está ausente hoje. Ele acompanhou os jovens da igreja para um trabalho em Recife. E por isso, o Espírito Santo, pela manhã, usou o presbítero Gildeon e que ele me use nesta noite para falar a sua bendita palavra. Convido a todos que abram a santa palavra do Senhor no Salmo 1, livro dos Salmos, capítulo 1. Salmo capítulo 1. Ouçam com atenção e reverência a santa palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Pela palavra do Senhor, vamos estar orando, pedindo iluminação do Espírito Santo às nossas vidas. Santíssimo Deus, amado e querido Pai, nós te louvamos, nós te damos graças, Senhor. Nós te agradecemos por este grande privilégio, podermos nos reunirmos como igreja em um dia especial, que é o dia do Senhor, para prestar um culto, e este culto seja agradável à tua presença. Por isso, Senhor, nós clamamos a ti, que o Espírito Santo me capacite, me instrua, me dê humildade, Senhor, e clareza nas minhas palavras, para que aquilo que vier a sair de meus lábios seja tão somente para a honra e glória do Senhor. E é em nome de Jesus Cristo, do teu bendito e maravilhoso Filho, que nós te oramos. Amém. Meus amados, este salmo, ele começa com bem-aventurados, né? Bem-aventurado não quer dizer só feliz, quer dizer muito feliz, muitíssimo feliz, a palavra bem-aventurado. E aqui também a palavra homem, bem-aventurado o homem. O homem aqui representa pessoa, né? Então, bem-aventurado é a pessoa, né, que não anda no conselho dos ímpios. E neste salmo, meus irmãos, nós vamos ver aqui que ele é uma introdução para todo o livro do Salmo. E também ele nos apresenta aqui dois caminhos: o caminho do justo e o caminho do ímpio. E ele está dividido em duas partes. Do versículo 1 ao 3, ele nos mostra aqui o caminho do justo. E do versículo 4 ao 6, ele nos mostra o caminho do ímpio. Certo? Mas, meus amados, desde o início da criação, Deus estabeleceu contrastes claros no mundo, né? Ele estabeleceu luz e trevas, ele estabeleceu mal e bem, ele estabeleceu dia e noite, ele estabeleceu doce e amargo, né? E essas diferenças, meus irmãos, não se misturam, né? Mas elas revelam realidades totalmente diferentes. E esses contrastes também são identificados claramente nas Escrituras, na Bíblia. Luz e trevas, em Gênesis capítulo 1, versículo 4, nós vamos dizer que Deus separou a luz das trevas na criação, assim também como separou o justo do ímpio. Dia e noite, em João 11, versículo 9 ao 10, o dia traz clareza e vida, enquanto a noite simboliza confusão e perigo. O bem e o mal.
Desde o jardim do Éden, há uma separação entre aqueles que seguem a vontade de Deus e os que rejeitam. Doce e amargo. Em Isaías 5:20, Deus adverte contra aqueles que confundem o certo e o errado. Por isso, meus amados, da mesma forma que o Salmo 1 nos apresenta dois caminhos opostos, o caminho do justo e o caminho do ímpio, aqui não há um terceiro caminho, né? Não só no Salmo 1, como em toda a palavra de Deus, em todas as escrituras, é bem clara que só existe dois caminhos, né? O largo e espaçoso, que conduz para a perdição, e o estreito e escorregadio, que conduz para a salvação. E além disso, meus amados, mostra também claramente as suas consequências, né? As consequências do justo e as consequências do ímpio. Os justos, eles serão abençoados, né? Enquanto os ímpios receberão o castigo justo de Deus. E todos nós, meus irmãos, andamos em um desses dois caminhos. Todos nós andamos ou no caminho do justo ou no caminho do ímpio. Agora, meus amados, vamos analisar cada um desses dois caminhos: o da vida do justo e o da perdição do ímpio. Por isso eu peço aos amados que mantenham a sua Bíblia no Salmo 1 aberta, que nós vamos ver aqui do versículo 1 ao 3, né? Que aqui nos mostra o caminho do justo, que é a vida que floresce. Aqui nós vamos ver 3 pontos. O primeiro ponto é as características do justo. O segundo ponto é a fonte de vida do justo. E o terceiro ponto, o fruto de sua vida. E as primeiras características da vida do justo são 3. A primeira, acompanhe comigo aí a bendita palavra do Senhor no versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui, meus irmãos, essa primeira característica é que o justo não anda no conselho dos ímpios. Ele não segue os valores deste mundo. Ele não segue aquilo que o mundo exige de seus seguidores. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas em nossas vidas que vai falar conosco: você pode, você é forte, você merece, você é merecedor. E aí nós olhamos para a Bíblia, para as Escrituras, e nós vemos que nós somos fracos. Nós somos como um trapo de imundícia. Nós olhamos para a Bíblia e vemos que nós merecemos é a morte. Mas pelo sangue precioso de Jesus, ali na cruz do Calvário, Ele nos deu vida, e vida com abundância. E a segunda característica do justo é que ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não se conforma com o pecado. O justo, mesmo pecando todos os dias de suas vidas, ele não se agrada com o pecado. Ele se entristece, ele confessa seus pecados ao Senhor, ele pede perdão, né? Ele não se conforma com o pecado. Essa é uma característica do justo. E a terceira, meus irmãos, a terceira característica é que o justo não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não participa da zombaria contra Deus. O justo é cuidadoso com as influências que recebe, né? Ele não se acomoda, né? Ele não se acomoda na roda dos escarnecedores. O homem, meus irmãos, em um modo geral, o ser humano, ele gosta muito de ouvir aquilo que agrada o coração dele, aquilo que satisfaz o seu próprio coração, né?
o homem em geral, mas o justo, ele é cuidadoso com tudo que ele ouve, que ele recebe. Ele vai analisar se glorifica a Deus ou se vai glorificar a Ele. Esse é o justo, o verdadeiro justo da santa palavra do Senhor. E também, meus amados, nesse primeiro versículo, nós encontramos também aqui o caráter do ímpio. O caráter do ímpio é descrito também aqui nesse versículo, que é conselho dos ímpios, caminho dos pecadores e roda de escarnecedores. As características do justo é que ele não anda, ele não se detém, ele não para, ele não se assenta com os pecadores, com os escarnecedores. Mas o caráter do ímpio é que ele anda no conselho dos pecadores, ele anda no caminho dos pecadores e eles ficam no meio dos pecadores. Esse é o caráter do ímpio. Mas, meus amados, a piedade e o temor a Deus da vida do justo é muito importante em 3 aspectos. O primeiro, evitar as falsas doutrinas e a vida medíocre. E o segundo aspecto é para proporcionar prazer na lei do Senhor. E o terceiro aspecto é que possamos, para confessarmos de maneira livre e sem ressalva, e conversarmos em voz alta sobre o amor de Deus. Portanto, meus irmãos, eu pergunto a vocês: você tem alimentado sua mente com a palavra de Deus ou com os valores do mundo? Em quem nós temos alimentado nossa mente? Com a palavra de Deus ou com os valores deste mundo? Esse primeiro ponto, meus irmãos, foi as características do justo. Vamos para o segundo ponto, que é a fonte da vida do justo. E nós vamos encontrar no versículo 2. Acompanhe com reverência a palavra do Senhor. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui, meus irmãos, a fonte de vida do justo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O justo tem prazer nela. O justo tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Aqui é quando, meus irmãos, o justo, ao ler uma porção da sua palavra, da palavra do Senhor, nas primeiras horas do dia, né? Eu acho que todos nós aqui, nas primeiras horas do dia, nós oramos, falamos com o nosso Deus, né? É onde o justo, ali naquela primeira hora, ele lê a palavra de Deus. Pode ser apenas um versículo que ele tenha lido. E ali ele ficar durante o dia remoendo, meditando, todo momento ali durante o dia, vai chegar a hora com certeza que ele vai pecar. Com certeza ele vai pecar durante o dia. Mas também, meus irmãos, com certeza, ele também vai agir de forma diferente que o ímpio. Ele estando ali meditando na palavra do Senhor, ele vai agir de forma diferente que o ímpio. E ele vai reconhecer que ele é totalmente dependente de Deus. E que Deus não se agrada do pecado. E que também, meus irmãos, aqui incentiva o povo de Deus a terem prazer, a meditarem e apreciarem a lei do Senhor. Então, meus amados, o que tem sido a fonte de prazer de vocês? O que tem sido a fonte de prazer nossa? Será as redes sociais? Os momentos de lazer com amigos ou familiares? Ou será a palavra de Deus?
citei aqui redes sociais, meus irmãos, porque na geração que nós vivemos, no linguajar popular, é a bola da vez, é a moda, as redes sociais. E essas redes sociais, meus irmãos, se o ser humano em geral, ele souber usar para o bem, é uma excelente arma, é uma excelente ferramenta em nossas mãos, para nós sermos edificados e principalmente para nós glorificarmos a Deus. Mas também, se for usada de maneira errada, como a grande maioria da população usa, é uma excelente ferramenta também, mas para nos conduzir para aquele caminho largo e espaçoso, que nos conduz para a perdição, junto com os ímpios, junto com os pecadores. Veio aqui à minha mente um vídeo, eu lembro que há alguns anos atrás, alguns homens reunidos, simbolizando o diabo e seus anjos, onde eles conversavam que eles não poderiam fechar a igreja, eles não poderiam tomar a Bíblia do cristão, eles não poderiam empatar os cristãos a ter seu relacionamento com Deus, através das orações, de suas devocionais com o Senhor. Mas uma coisa ele podia, e pode, e faz, é roubar o seu tempo. E ele tem feito isso através das redes sociais, roubado o seu tempo. Hoje, o ser humano vive numa vida de consumismo desenfreado, uma vida sempre de querer mais. Se nós olharmos para o nosso guarda-roupa, se nós formos sinceros, olharmos para o nosso guarda-roupa, nós vamos ver quantas calças nós temos, homens aqui, quantos sapatos, quantas blusas, mulheres, quantos sapatos vocês têm no seu guarda-roupa, quantos vestidos, quantas roupas. Mas sempre a gente quer mais. Quando a gente vê algum vestido, ou uma calça, uma roupa, a gente deseja, a gente quer, e a gente acaba consumindo. Então, meus irmãos, este é a fonte de vida do justo, é a lei e o prazer nas Escrituras, na palavra do Senhor. E o segundo ponto é o fruto da vida do justo. Acompanhe comigo no versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui, meus irmãos, o fruto da vida do justo é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, e dá o fruto no tempo certo. Tem folhas que não murcham, e tudo que ele faz prospera. Isso aqui, meus irmãos, não significa prosperidade material, mas aqui significa estabilidade espiritual. Aqui é quando as tempestades chegam em nossas vidas, as angústias, o medo, a dúvida vierem, e aí o justo vai estar alicerçado na rocha que é Cristo. O fruto da vida do justo é esta rocha que é Cristo, é essa água viva que corre sobre as raízes dessas árvores, que são os justos. E a sua vida, meus irmãos? Nossas vidas têm demonstrado frutos espirituais? Nós somos firmes como uma árvore ou inconstante como uma palha ao vento? É bom nós meditarmos nessas perguntas, né?
Nós temos demonstrado frutos espirituais. Aqui, meus irmãos, nós vimos aqui o caminho do justo. E a vida cristã não é estagnação. Alguns dizem que seguir a Deus é chato, ou que a palavra de Deus prende as pessoas. No entanto, aqui no Salmo 1 nos mostra claramente que o justo é como uma árvore frutífera. E árvores, elas não são paradas. Elas crescem, florescem e dão frutos. Por isso, meus irmãos, seguir a Deus é encontrar a verdadeira vida. Seguir a Deus é encontrar a verdadeira vida. Agora, meus amados, nós vamos ver 2 pontos: as características do ímpio e o julgamento do ímpio. Nós vamos ver no versículo 4 ao 6. Nós vamos ver no primeiro ponto aqui as características do ímpio. Acompanhe comigo, com reverência, a santa palavra do Senhor, versículo 4. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Então, meus irmãos, o ímpio, ele não tem raízes firmes, é diferente do justo. O justo é plantado junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E o ímpio é comparado a uma palha que o vento espalha. A palha é leve, por isso o ímpio é sem propósito. O ímpio é sem estabilidade. É como aqueles que constroem sua casa na areia, e quando vier a tempestade, vier a ansiedade, a angústia, as aflições, o medo, aí é grande a sua ruína. Porque o ímpio está construído a sua casa na areia, é diferente da do justo, que está construído na rocha, que é Cristo. Você já percebeu como as pessoas sem Deus vivem em constante busca de propósito para a sua vida, mas eles nunca encontram. Nunca encontram. Porque a vida sem Deus, ela se torna vazia. A vida sem Deus é insignificante. Em uma entrevista com um cantor famoso, ele tinha jatinho particular, várias mansões, iates. Por sinal, essa entrevista foi no iate dele, em alto mar. E aí ele falando que ele tinha tanto dinheiro, tantas coisas, mulheres, mas ele disse que ele tinha noites que ele perdia, sentindo um vazio no peito, um vazio no coração. Esse vazio no peito e no coração, meus irmãos, é a ausência de Deus. É a falta de Deus em nossas vidas. Nós lembramos também de Salomão, né? Tudo que os olhos de Salomão enxergou e o coração dele desejou, ele teve, ele possuiu. E no final ele disse que tudo era vaidade. Tudo era vaidade. Uma frase de um pastor, não lembro qual foi o pastor, que ele disse que ele conheceu um homem, que o homem era tão pobre, mas tão pobre, que ele só tinha dinheiro e bens materiais. Ele não tinha Deus. Porque um homem sem Deus no seu coração, sem Deus em sua vida, ele é tão pobre, que nós nem imaginamos. E aqui, meus irmãos, é a característica do justo, do ímpio, desculpe. E agora nós vamos ver aqui a vida, o julgamento e o fim do ímpio. Que nós vamos ver agora o julgamento e o fim do ímpio no versículo 5 ao 6. Os irmãos acompanhem com reverência a santa palavra do Senhor. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo,
nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O ímpio não permanecerá no juízo, isso é claro, isso é certeza. Ele não terá parte na congregação dos justos, também não tem parte, né? E o fim dele é a perdição. Muitas pessoas vivem como se nunca fosse prestar contas um dia a Deus. Mas, meus irmãos, mesmo nesta vida mortal, finalmente revela a felicidade que está à espera dos justos no dia do juízo final. E a punição que aguarda os ímpios. Mas uma coisa é certa, o juízo virá. E você está pronto? Nós estamos prontos quando o juízo vir? Nós não sabemos, meus irmãos, quando. Nós não sabemos quando nem a hora. Por isso nós temos que estar sempre preparado. O justo, ele está sempre preparado. O justo, qualquer momento que o juízo vier, ele está sempre preparado, mas o ímpio não. Eu convido os amados que abram a santa palavra do Senhor em Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 13. Nós vamos ver como se preparar para este dia, o dia do juízo. Efésios capítulo 6, do 10 ao 13. A bendita palavra do Senhor nos diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. É aqui que nós temos, meu irmão, que nos preparar, nos revestir com esta armadura de Deus para o dia do juízo, para o dia mau. Portanto, meus irmãos, aqui o caminho do ímpio não é um terceiro caminho. Muitos pensam que há um caminho neutro, que não são muito ruins, mas também não seguem a Deus. Mas Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Em Mateus 12, 30. Não existe um meio termo. Ou você está no caminho do justo, ou você está no caminho da perdição. Por fim, meus amados, voltando aos contrastes, luz e treva, dia e noite, bem e mal, doce e amargo. Nós olhamos para as Escrituras e vemos em João 8,12 que Cristo é a luz que dissipa as trevas. Nós olhamos para as Escrituras, meus irmãos, e vemos em Malaquias 4:2 que Cristo é o sol da justiça que ilumina o caminho do justo. Em Romanos 12:21, nós vemos que Cristo é o bem absoluto que vence o mal. Olhamos para João 6:35, nós vemos que Cristo é o pão da vida, é doce para os que creem nele. Portanto, meus irmãos,
se olharmos para nossas próprias vidas e sermos sinceros, nós vamos perceber que ninguém é verdadeiramente justo. Todos nós, em algum momento, andamos no caminho do ímpio. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, nós andamos no caminho do ímpio. Mas o maravilhoso para o nosso consolo é que há esperança. Mesmo nós andamos no caminho dos ímpios, há esperança. E essa esperança é Cristo. Cristo é o justo perfeito do Salmo 1. Ele viveu a vida perfeita, morreu pelos pecadores, ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. E se estivermos nele, participamos da sua justiça e somos plantados junto a águas da vida. Em qual caminho, meus irmãos, você está andando? Em qual caminho nós estamos andando? No caminho do justo ou no caminho do ímpio? Você está enraizado em Cristo ou sendo levado como a palha pelo vento? Só para lembrarmos aqui novamente as perguntas que foram feitas, mas para a gente gravar essas perguntas em nossos corações, nossa mente, e estar sempre nos perguntando, né? Você tem alimentado sua mente com a palavra de Deus ou com os valores do mundo? O que tem sido sua fonte de prazer? A palavra de Deus? Sua vida tem demonstrado frutos espirituais? E quando o juízo final vier, você está pronto? São algumas perguntas que nós devemos estar sempre se fazendo, analisando nossas vidas e se fazendo. Então, meus irmãos, hoje, Deus lhe chama para sair do caminho da perdição e entrar no caminho da vida, através de Cristo. E só através de Cristo. Nós sozinhos não saímos do caminho do ímpio, não. Só através de Cristo. Então escolha o caminho da vida. Escolha Cristo. Mas não espere para amanhã, não. Ou quando você realizar seus projetos, seus desejos. Não espere, não. Porque nós não sabemos o dia e a hora que Ele vem. Então, meus irmãos, escolha hoje o caminho da vida. Escolha hoje a Cristo. E que o Espírito Santo aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos nesse momento estar louvando o nosso maravilhoso